Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro, estamos aqui de volta com o vídeo 2, que tem como tema, elimine prejuízos com avarias em suas cargas importadas. Hoje nós vamos passar para vocês aqui as dicas em que nós podemos atuar na operação de importação, de modo que você não tenha agravado o seu prejuízo, ou seja, você já recebeu uma carga que está com problema e infelizmente não sabe o que fazer. Então vamos revisar o que nós falamos até aqui. Primeira coisa, eu preciso saber se o meu fornecedor ele embala a carga adequadamente. Quando eu falo embalar a carga, e dependendo da modalidade de frete que você contratou, house to peer, peer to peer, house to house, é a obrigação dele efetuar a estufagem do container, tá certo? Então, se ele preparou lá os pallets lá, na origem, e ele vai estufar esse container, ele precisa saber que ele deve fazer a sua estufagem de maneira adequada em razão da viagem marítima. Não basta ele apenas, então, somente embalar nos pallets ou nas caixas, etc. Ele deve fazer a ovação, a estufagem, de maneira adequada. Então, esse é o primeiro tópico que você deveria saber com relação às suas importações. O segundo tópico é justamente, trata do agente NVOCC, o Freight Forwarder, que você contratou para lá fazer o transporte da sua carga até o Brasil. Esse Freight Forwarder, ele costuma vender um frete para você muito baixo, aquele fretezinho que você se encanta, mas se você sabe exatamente por onde sua carga passou, quantos portos ela fez o transbordo, quais foram os riscos que elas ficaram submetidas, você tem seguro para a sua carga ou você acha isso um custo desnecessário? Porque seguro não é um custo, é um investimento. Mude a sua concepção a respeito disso. Terceira questão. A terceira questão diz respeito justamente, sim, a carga chegou no Brasil. Quem é o seu operador portuário? Quem é que costuma receber a sua carga ou você fica refém daquele que tem uma tabela negociada com o agente? Você não sabe, mas provavelmente você ficará sabendo hoje, que geralmente esses armazéns que têm contrato de tabelas com o Freight Forwarder não é a melhor opção para você. Tá? Se você utiliza um NVOCC que tem um contrato, uma tabela de armazenagem com algum terminal, seja ele em Santos ou em qualquer lugar do Brasil, por óbvio, como dizem os americanos, não existe almoço de graça. Por óbvio que essa tabela não é a melhor que você diretamente estar negociando. Mas vamos lá. Ultrapassado esse terceiro ponto, nós chegamos na questão em que a carga chega nos portos brasileiros. Chegou nos portos brasileiros, tem duas pessoas que exercem um papel importante nessa logística de importação, que geralmente, infelizmente, ao longo do tempo, tem sido relegada a segundo plano. Eu estou falando para você do despachante aduaneiro. Ele é o seu representante, é ele que tem uma procuração em seu nome, é ele que te representa perante a alfândega. Então, ele tem acesso às informações de como essa carga chegou. Imagine você que você tenha adquirido essa mercadoria e a condição que você contratou para o frete foi house to pier. Então, a carga chegando aqui no Brasil, ela vai ser desovada do container. E ela sendo desovada, geralmente, os terminais portuários, e você pode consultar aí os seus arquivos, você vai perceber que geralmente nessas operações aparecem sempre avarias. E as avarias são sempre reportadas à origem. Nunca às operações que eles fizeram aqui no Brasil. Isso é uma verdade a mais absoluta. Então não se engane. O despachante aduaneiro que você contratou é elemento da sua confiança, tem a sua procuração e ele tem todas as condições de verificar em que condições essa carga chegou ao Brasil. Tá certo? Então, mantenha um relacionamento, estabeleça uma rotina com o seu despachante para quê? Quando a carga chegar no Brasil, ele deve te informar necessariamente em que condições ela chegou. Se necessário, informar as informações para o seu corretor, como é comumente hoje que nós vemos por aí. E o corretor, por sua vez, vai submeter essa informação à companhia seguradora, que vai, se não houver maiores danos, autorizar o prosseguimento do desembaraço. Feito isso e realizados os protestos, eu tenho certeza que você vai estar assegurando que a seguradora, em havendo algum problema lá na frente, quando você recebeu a carga, você não vai ter problema em receber a sua indenização, ok? Isso é muito importante que você tenha em mente.
O segundo elemento que eu digo após o transporte e após o desembaraço, que é extremamente importante para você, trata-se do transportador rodoviário. Infelizmente, alguns são muito bem preparados e tem tantos outros que não. Então, o transportador não sabe, mas você que trabalha com importação e o seu despachante que trabalha com importação, ele deve saber que a Instrução Normativa 680, lá no artigo, a partir do artigo 53, se eu não estou enganado, 54, ele vai dizer que o transportador, ao retirar a mercadoria do armazém, do terminal, ele deve se certificar em que circunstâncias essa carga se encontra. Você sabia disso? Que ele deve se certificar em que condições? E alguns terminais, inclusive no Sul, eles na verdade já fizeram um documento em que o transportador assina e subscreve aquele documento dizendo que a carga foi retirada em perfeitas condições. Então, essas duas pessoas são importantes e devem ter, na verdade, o seu total apoio e ter total integração com os seus departamentos na sua empresa. Ok? Isso é a dica que eu gostaria de passar para você, são essas dicas que eu gostaria de passar para você hoje. E nós vamos fazer um terceiro vídeo, que eu acho que é muito importante a gente alinhavar e depois aglutinar todas essas informações para que você possa ter um checklist das suas cargas, para que você possa eliminar esse problema de vez das suas operações de importação. Ou se os tiver, saiba dos elementos que estão à sua disposição para que você possa se ressarcir desses prejuízos. E eu já vou te adiantar aqui, no próximo vídeo nós possivelmente falaremos de conciliação e mediação na área aduaneira, portuária e marítima, que é um instrumento hoje de vanguarda, moderno, que tem sido muito utilizado e tem obtido ótimos resultados para importadores, ok? Então, inscreva-se no nosso canal, em repetição que eu já disse no vídeo 1, mande suas dúvidas, tá? Que eu acho que é muito importante, porque só o nosso vídeo aqui, as nossas dicas só irão melhorar se você me passar os seus problemas, porque eu não tenho conhecimento de todos os problemas, ok? E se eu não souber a solução, eu vou buscar. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, colegas, porque eu acho que, sem sombra de dúvida, são informações das mais importantes que comumente você não recebe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.